Gênesis 3, 6 ao 9 diz assim a palavra do Senhor: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Diga comigo, responsabilidade. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos navegando aí pelo capítulo 3 e 4. Capítulo 3 e 4 são os meus capítulos favoritos. Gênesis 1, 2, 3 e 4 são meus capítulos favoritos da palavra de Deus, não é? Ali você tem toda a noção do que é o plano de Deus para o homem, o plano de Deus para a redenção. Gênesis 1, 2 e 3 e 4 são a semente da teologia em toda a Bíblia. Responsabilidade é uma coisa que ninguém gosta. Não adianta você dizer para mim que gosta, porque ninguém gosta de responsabilidade. Ninguém gosta de ter a incumbência de ser responsável para manter, proteger, alimentar e crescer algo. Ninguém gosta disso. Mas se nós vamos ser como Jesus, então, para sermos seus discípulos e deixar que o caráter de Cristo venha a ser formado em nós, responsabilidade é uma coisa extremamente fundamental, mas exige disciplina. Aliás, eu quero que você entenda isso. Responsabilidade é uma forma de adoração. Porque responsabilidade, ela só existe porque alguém maior deu a você autoridade e incumbência sobre algo. Entenda isso, anote isso. Responsabilidade nunca pode ser dado a alguém por alguém menor. A maior figura de poder na nossa democracia é o presidente da República. Mas a responsabilidade que ele tem de exercer e proteger a Constituição só lhe foi outorgada pelo povo. Alguém maior do que ele lhe conferiu esse poder. Então, responsabilidade é uma forma de adoração. Pense nisso. Se você é responsável, quer dizer que você recebeu algo de grande valor, vindo de alguém maior do que você. E se você se dedica a cuidar daquilo, a zelar daquilo, a alimentar aquilo, fazer crescer aquilo, então você demonstra não apenas afeto pelo que você recebeu, mas por quem deu a você. Então, uma pessoa responsável, ela vive uma vida de adoração a Deus. Porque responsabilidade por si só é uma forma de adorar. É você reconhecer: eu tenho o que eu tenho porque alguém maior do que eu me deu. Eu não cheguei aqui sozinho. O poder que eu tenho, o domínio que eu tenho porque alguém maior do que eu me confirmou isso. Você entende isso aqui? Diga amém. Amém. Podemos continuar? Diga amém. Amém. Então, responsabilidade é uma coisa muito importante. Responsabilidade é uma forma de adoração. Duvide de alguém que diz que tem adorado a Deus, mas não é responsável com o que Deus deu. Ele não zela, não vela e não reconhece a grandeza de quem deu aquilo para ele. Eu poderia gastar aqui a noite inteirinha somente falando sobre como responsabilidade é uma forma de adoração, mas eu tenho muita coisa para te dar. A grande questão é: o que você é responsável por? Eu poderia perguntar isso para cada um de vocês e cada um me daria uma resposta diferente. Alguém diria: eu sou responsável pela minha esposa, eu sou responsável pelo meu marido.
pela saúde dele, eu sou responsável pelos meus filhos, eu sou responsável pela minha igreja, eu sou responsável pela minha empresa, eu sou responsável por um grande setor da minha empresa. Mas a grande questão é, se você compreende que a maior responsabilidade que existe é a responsabilidade que você tem com você mesmo. Você recebeu algo de alguém muito maior do que você recebeu vida. E você tem que ter a noção de que você é responsável pela sua própria vida. Eu não quero ficar com você nessa falsa ilusão de que Deus está no controle de tudo. Pergunta que eu lhe faço: se Deus de fato estivesse no controle de tudo, qual seria então a recompensa para a desobediência? Pense nisso. Eu não tiro de Deus a sua onipotência sobre tudo, mas eu também não posso excluir o fator do livre-arbítrio. Pense nisso e anote isso: se Deus estivesse no controle de tudo, qual seria a recompensa para a desobediência? Pense nisso. Deus respeita o seu livre-arbítrio, Deus respeita a decisão que você toma, mas a grande questão que eu quero que você compreenda hoje, veja, talvez hoje vai ser a palavra mais difícil que eu vou ter que falar para você, mas com certeza vai ser a mais importante que você já ouviu em muitos anos. Será que você entende que de nada adianta você desejar ser responsável pelos outros ou por muitas coisas e você não compreende que você tem uma responsabilidade consigo mesmo? Veja, nós estamos no livro do Gênesis. O livro do Gênesis é o livro das primeiras coisas, é o livro dos inícios, é o livro do começo. Em Gênesis existe o que nós chamamos de lei da primeira menção. Tem algumas coisas que eu não precisava repetir aqui, mas eu preciso repetir só para que você entenda onde nós vamos chegar. Mas se você é um frequentador assíduo desse culto, há algumas coisas que eu não precisava lhe dizer, porque você já deveria, depois de tanto tempo, saber na ponta da língua. Mas vamos lá. Principalmente o capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4. Eles são capítulos no qual, em quase todos os versos, você tem o que nós chamamos de lei da primeira menção. O que é a lei da primeira menção? A lei da primeira menção é que se algo acontece pela primeira vez, a tendência é que dali para frente tudo vai ocorrer da mesma forma. Na lei da primeira menção, se algo acontece a primeira vez de uma determinada forma, normalmente dali para frente sempre acontecerá da mesma forma. Por exemplo, nós temos a ideia de que Caim e Abel são irmãos gêmeos, porque quando a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva e veio primeiro, a Bíblia não diz que conheceu novamente. Conheceu é a palavra que nós colocaríamos para um ato sexual. Então veja que os primeiros irmãos que tem na Bíblia Sagrada, eles nascem em guerra, em conflito. Os primeiros gêmeos. Dali para frente todos os gêmeos você vai ver nascendo em conflito. Esaú e Jacó, Pérez e Zerá. E aí Paulo vai dizer lá na frente do conflito que você tem com o seu irmão gêmeo. Ele vai dizer: quando eu quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Ou seja, existem dois que habitam dentro de mim, e é uma guerra, porque eu quero fazer o bem, mas o mal me puxa. Eu tenho um lado chamado Jacó, mas eu tenho um lado também chamado Esaú. Esaú é um homem bom, mas não é um homem de Deus. Jacó é um homem mau, mas é um homem de Deus. Ok. Tem gente que não suporta muito. Então a lei da primeira menção é fantástico. Por exemplo, a primeira menção sobre a criação de Deus, através do toque, não através da fala, através do toque, é o homem. A palavra de Deus, ela mostra a única coisa que Deus criou com as mãos foi o homem. E porque nós fomos criados através do toque, de lá para cá, nós sempre precisamos ser tocados. Já foi comprovado medicinalmente. Uma criança, quanto mais acariciada for, quanto mais massageado o seu corpo for,
mais ela cresce fisicamente, porque o toque estimula a glândula pituitária, que é responsável pelo seu crescimento. Eu já lhe disse isso, foi feita uma pesquisa com vários bebês, separaram em 2 grupos, pegaram um grupo de babás e disseram que por um período certo, um grupo iria massagear alguns bebês, iria fazer carinho neles, pegar no colo, beijar, e o outro grupo ia pegar a mesma quantidade de bebês, um outro grupo de bebês, só que ao invés de massagear, ao invés de acariciar, elas só iam fazer o necessário, iam dar leite, iam trocar fralda, e no fim de um certo tempo foi comprovado que aquele grupo que mais tocou, que mais acariciou, aqueles bebês que mais tocados foram, mais cresceram. E isso é uma consequência da primeira menção, porque você conhece o homem sendo tocado por Deus na sua formação. De lá para cá o homem precisa ser tocado, tanto que se Deus não nos tocar, parece que as coisas não andam para frente. Veja, pense comigo nisso. Nós somos as únicas espécies no mundo que precisa de um toque pessoal do Criador, senão parece que nós não temos como sobreviver. Pense nisso. Então daí você vê a lei da primeira menção. Uma outra lei da primeira menção é que da primeira vez em que Deus vai apaziguar o pecado do homem, Deus tem que fazer através de um sangue de um animal inocente morto. Então se o sangue redime em Gênesis, o sangue vai redimir em Apocalipse. Então Gênesis, principalmente o capítulo 1, 2, 3 e 4 são cheios da primeira menção. Se você quer compreender qual que vai ser o plano de Deus para a redenção, qual que vai ser a teologia de Deus, você vai ver na lei da primeira menção. Na primeira menção você vê no capítulo 4 um homem morrendo por outro homem. Mas aí você vai ver no capítulo 4, no fim dele, aliás, no capítulo 4 você vai ver no início dele um homem matando o cordeiro. Um homem matando o cordeiro. E aí depois você vai ver no fim do capítulo 4 que o homem que matou o cordeiro foi morto por outro homem, e o sangue desse homem que foi derramado por outro homem clamou desde o chão. E aí você vai entender que na verdade o cordeiro era homem e o homem tinha que ser um cordeiro. Então é muito rico Gênesis 1, 2, 3 e 4. Eu poderia gastar com você, garanto, tranquilamente 1 ano, toda quarta-feira falando sobre Gênesis 1, 2, 3 e 4. E ainda assim teria muita coisa para falar. Em 52 semanas do ano eu poderia falar 52 palavras com você sobre ele. É muito rico. Então é um tanto complexo para mim tentar conseguir colocar na sua mente o tanto que Deus tem me dado. Mas eu vou tentar resumir isso aqui de uma forma muito objetiva para você compreender o que eu quero falar hoje, que é sobre responsabilidade. Diga responsabilidade. Veja, nesse texto nós vemos uma pergunta que Deus faz para o homem: Adão, onde estás? Onde estás? Depois você vai ver algumas outras perguntas para Deus. E de acordo com a lei da primeira menção, a primeira coisa quando acontece, normalmente a forma como ela acontece vai acontecer dali para frente. Então a primeira pergunta que Deus faz para o homem é: Adão, onde estás? Onde estás? Essa é a primeira pergunta que Deus faz para todos os homens até o dia de hoje. Onde você está? Onde você está em si mesmo? Onde você está dentro de mim? Então eu quero falar com você no capítulo 3 sobre uma pergunta, e no capítulo 4 sobre mais 4 perguntas. Antes disso, vamos só fazer uma breve recapitulação. Podemos avançar? Diga amém. Amém. Lembre disso: Deus formou o homem do pó da terra. Deus soprou fôlego de vida nas suas narinas. O homem se tornou alma vivente. O homem não é alma, o homem é espírito. Ele tem uma alma e habita num corpo. O homem se tornou alma vivente, mas o homem é espírito. Deus é espírito e Ele exige que nós os adoremos em espírito e em verdade. Deus forma o homem, Deus sopra fôlego de vida nas suas narinas, ele se torna alma vivente. O homem se levanta. No instante em que o homem se levanta, Deus dá 5 responsabilidades para ele. Deus diz: primeiro, frutificai. Segundo, multiplicai. Terceiro, encha a terra. Quarto, sujeite a terra. Quinto, domine a terra. 5 coisas que Deus dá para o homem. 5 é o número da graça. Você tem que saber disso depois de muito tempo aqui comigo.
Deus dá para o homem graça para ele dominar sobre tudo. Deus criou o mundo em 5 dias, o homem no 6º dia. Deus colocou o homem num mundo em que foi criado em 5 dias e veio para ele de graça. E Deus dá uma responsabilidade para ele: primeiro, frutifique; segundo, multiplique; terceiro, encha a terra; quarto, sujeite a terra; quinto, domine a terra. Eu estou te dando graça para você dominar tudo isso que eu te dei. Mas aí você sabe disso. Deus olha e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Falei uma disjuntora. Capítulo 2, capítulo 1 é um resumo da criação, capítulo 2 é o capítulo 1 detalhado. Deus então forma a mulher da costela de Adão. A mulher vem em segundo plano. No instante em que a mulher vem, Deus já havia instruído o homem sobre o que o homem deveria fazer. Deus nunca deu a instrução para Adão junto com Eva junto. Primeiro Deus instruiu Adão. Então a responsabilidade era de Adão e não de Eva. Então isso é interessante, porque daí você começa a compreender porque que a Bíblia vai dizer que Eva não foi enganada, mas sim o homem. Que o homem não foi enganado, mas sim Eva. Porque de fato Eva foi enganada, mas o homem não. O homem, quando ele comeu do fruto, ele comeu conscientemente, ele sabia o que ele estava fazendo. Mas Eva não, porque ela não havia recebido a instrução, ela não havia sido colocada por Deus como responsável. Mas o homem era responsável. Deus havia colocado o homem como responsável. E aí você vai lembrar disso. Gente, esse povo é 880. Eles fazem a gente passar frio, depois fazem a gente passar calor. É ou não é, gente? É complicado esse povo, né? Vamos morar para o espírito de perturbação sair deles. Não dá para ser 40 não, gente. Tem que ser 8 ou 80. Paciência, o problema é de vocês, não é meu, gente. Vocês que põem não sabem regular aí. Oh meu Deus. Isso aí, glória a Deus, é de alguém que está com muito calor. E aí você lembra disso. A mulher vem para a serpente. A serpente, Satanás vem em forma de serpente. Satanás não é uma serpente, ele se faz em forma de serpente. Ele se fez. Lá na frente você vai ver que ele se fez em forma de anjo. Satanás se faz em forma de serpente. Ele vem para Eva. Primeira menção de Satanás vindo até o homem. Primeira coisa que ele vem é tentando mudar o que Eva ouviu de Deus. Deus havia dado apenas uma instrução: não comam do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, e da árvore da vida. Não comam. Mas aí você sabe que Satanás vem para Eva em forma de serpente. E Satanás argumenta com ela. E a primeira coisa que você vai ver Satanás fazendo com o homem é tentando trazer sobre ele uma falsa verdade sobre Deus. Veja, a primeira coisa que o diabo faz com o homem não é roubar, não é matar, não é destruir, mas é roubar a verdade que ele ouviu de Deus, trazendo sobre ele uma falsa verdade. Quem disse que se você comer, você vai morrer? Não foi isso que ele disse? Não. Quem disse isso? É por isso que você tem que compreender que a palavra de Deus normalmente nunca vai se alinhar com os seus sentimentos, porque você vai ver uma coisa, mas vai sentir outra. E Satanás sempre vem primeiro tentando mentir. E se você cai na mentira, ele te destrói, ele te mata. Agora você lembra bem disso? Vamos lá. Gênesis 3. Vamos acompanhar aqui, verso 6. Porque Satanás conversou com a mulher de uma forma tão convincente, que Satanás conseguiu fazer a mulher comer do fruto. Amém? Amém? Pergunta para alguém do seu lado: você veio hoje, irmão, ou não? Acho que esse irmão desse aleluia aí não está ouvindo eu pregar, não. Alguém informa ele que eu estou com muita calma. É verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Veja, eu quero que você circule essas palavras, e você vai ter isso aqui de uma forma muito importante. Veja,
E vendo a mulher que aquela árvore era, grife aí, circule, boa para se comer e agradável aos olhos, circule, marque aí, agradável aos olhos. Terceiro, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e também deu a seu marido. Veja, anote isso, grave isso aí na sua Bíblia. Era boa para se comer, agradável aos olhos e era árvore desejável para dar entendimento. Primeiro, era boa para se comer. Segundo, era desejável aos olhos. Terceiro, era desejável para dar entendimento. Note isso, porque você vai entender a primeira menção da tentação. A palavra de Deus vai dizer: amados filhinhos, não ameis o mundo e nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todas as coisas que existem no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, é do mundo. Por quê? Porque só existem essas três categorias de pecado, você já sabe disso. Eu já destrinchei muito isso com você esse ano. Só existem três categorias de pecado. Existem vários tipos de pecado. Existe a ganância, a inveja, o alcoolismo, o homossexualismo, o vício, a mentira. Mas categorias só existem três. Qual? Primeiro, a concupiscência da carne. Ela viu que era boa para se comer. Segundo, concupiscência dos olhos. Era belo, era bonito, era desejável aos seus olhos. Terceiro, era desejável de dar entendimento. Soberba da vida, orgulho. Por que é importante você entender isso? Porque se você entender que existem apenas três categorias de pecado, você vai entender que Deus nunca lida com o tipo do pecado, com o detalhe, mas com a categoria. A gente discute o detalhe do pecado. Ah, mas eu não fiz o que ele fez. Ah, mas eu não fiz o que ela fez. Ok, mas a questão não é o tipo, o detalhe do pecado. A questão é a categoria do pecado. Deus lida com categorias. Por exemplo, por que a palavra de Deus vai dizer que Jesus foi tentado em todas as coisas e sem pecado? Alguém vai dizer assim: não, mas eu não creio que Jesus foi tentado para adulterar. E de fato, como é que ele poderia ser tentado em adulterar se ele não era casado? Então Jesus não foi tentado em todos os tipos de pecado, mas ele foi tentado em todas as categorias de pecado. E veja, por que é importante você entender isso? Eu vou chegar em algum lugar, quem me ouve diga amém. Veja a ordem como Satanás tentou Eva. Foi a mesma ordem que Satanás tentou Jesus no deserto. E é a mesma ordem que 1 João vai nos dizer: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Eva, vamos lá, Eva viu que era bom. Eva viu que era bom para a sua carne. Ela teve desejo, bom para comer. Ela viu que era bom aos olhos, era bonito. E ela teve o desejo de ter entendimento. Quando o Espírito leva Jesus para o deserto e o diabo se encontra com Jesus, qual que é a ordem da tentação de Jesus? Jesus, transforma essa pedra em pão. Concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? Tudo aquilo que o teu corpo precisa, seja pão ou seja sexo. Seja pão ou seja sexo, aquelas coisas que o seu corpo precisa, é natural do seu corpo, você não pode negar. É natural do seu corpo precisar de pão, é natural do seu corpo precisar de sexo. Então Jesus não foi tentado em fornicar, Jesus não foi tentado em adulterar, mas ele foi tentado na mesma categoria que o desejo do sexo, que é a concupiscência da carne. Meu corpo, os meus hormônios pedem isso, o meu intestino, o meu estômago, o meu esôfago, tudo em mim pede para comer pão. Mas ele disse: não. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo levou ele para um alto lugar e mostrou todos os reinos desse mundo e disse: dobra o joelho perante mim e eu lhe darei todos os reinos desse mundo. Concupiscência dos olhos, ela desejou porque o fruto era bonito. Em outras palavras, concupiscência dos olhos são as coisas que são bonitas ao seu olho e você quer ter: dinheiro, propriedades, domínio, poder. E aí vem o terceiro, a palavra de Deus diz: ela viu o fruto e era desejável ao entendimento. Desejável ao entendimento. Ela quis ser comparada ao Criador, ela quis ser como Criador. E aí qual que é a tentação final que Satanás vai fazer contra Jesus? Lança-te daqui, e ele dará ordem aos teus anjos para que te segurem. Você não vai tocar uma parte do seu corpo no chão. Em outras palavras, mostre quem você é.
Você não precisa ir para a cruz para mostrar que você é o Cristo. Se você pular daqui agora, Ele vai dar ordem aos teus anjos: deixa eu mexer com o seu ego, com o seu orgulho. Mostra que você é o Cristo. Por que eu estou fazendo você compreender isso? Porque se você compreender que na mesma ordem que Satanás tentou Eva, foi a mesma ordem que Satanás tentou Jesus, você vai entender que o diabo não é igual a Deus, porque o diabo não é criador. O diabo não é criador, o diabo é imitador. Veja, alguns de vocês, quando algo de ruim acontece na sua vida, você fica assustado. E de fato, tem coisas que acontecem com a gente que a gente não esperava. Porém, uma coisa é você não esperar que aquilo aconteceria com você. Outra coisa é você não esperar que o diabo poderia fazer aquilo. Se você é uma pessoa que lê a palavra de Deus e entende a palavra de Deus, e você procura tomar a palavra de Deus para você viver uma vida melhor, e você aprimorar o seu caráter e viver uma vida com abundância, então Satanás nunca tem poder para pegar você de surpresa. Porque se você entende a forma como o diabo trabalha, o diabo não é igual Deus que é criador. Deus faz novas todas as coisas. Um dia ele cospe no olho, outro dia ele cospe no chão, outro dia ele manda se lavar, ele cura o homem cego de várias formas diferentes. Mas o diabo, ele não trabalha de formas diferentes. O diabo sempre trabalha das mesmas formas iguais. Ele muda os detalhes, mas a forma como ele tenta é igual. Então, se você estuda a palavra de Deus, é impossível Satanás te pegar de surpresa, porque o que ele fez no Éden, ele fez com Jesus no jardim, e ele faz até hoje a mesma coisa. Primeiro ele começa a pegar na sua carne. Quando a carne não deu certo, ele vai no seu olho, e quando o olho não dá certo, ele tenta mexer com a soberba da vida, mexer com o seu orgulho. Em outras palavras, irmão, por que você deixa o diabo feliz, desesperado com o que ele fez? Sendo que se você lesse mais a palavra de Deus, você já estaria pronto já dizendo: ele pode fazer a qualquer momento isso aqui. Porque o diabo, ele não é criador, ele é imitador. Ele imita a forma dele de agir, diferente de Deus, que sempre faz novas todas as coisas. Você não entendeu isso aqui, irmão? Então isso é importante, porque diga para alguém do seu lado: não deixe o diabo no controle da sua vida, irmão. Não deixa. Não deixa o diabo achar que te pegou de surpresa. Eu vou fazer algo aqui agora que vai pegar ele de surpresa. Ele vai ficar noites sem dormir, ele vai ficar noites desesperado. Não. Se você ler a palavra de Deus inteira e você entender como ele trabalha, veja, a palavra de Deus nunca disse que você vai compreender Deus, mas a palavra de Deus nunca disse que você não vai compreender o diabo. Tem gente que não entendeu. A palavra de Deus nunca disse que você não vai compreender Deus, que você vai compreender Deus. É impossível você compreender Deus. Jó mesmo disse: eu procurei ele para frente, para trás, na esquerda, na direita, não achei ele, porque ele trabalha de uma forma que eu não vejo. Agora, Satanás é diferente. A Bíblia nunca disse que você não iria conseguir compreender a forma como ele trabalha. Pelo contrário, a palavra de Deus é específica na forma como ele trabalha. Ele anda por aí feroz como um leão, buscando a quem tragar. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para trazer primeiro a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Talvez você não entendeu o que eu estou dizendo, mas tudo bem, é ruim mesmo. Tem gente que é ruim para entender, não vem no culto. Mas é impossível Satanás te pegar de surpresa se você é uma pessoa que estuda a palavra de Deus. É possível ele tentar criar uma coisa que vai tirar você da sua paz e do seu sono, porque se você compreende como ele trabalha, então você sabe que para cada ferramenta que ele usa contra você, Deus tem uma artimanha, Deus tem um plano, Deus tem uma estratégia, Deus sabe manipular as coisas. Então diga para alguém do seu lado: tira o controle da sua vida da mão do diabo, irmão. Se o diabo está te surpreendendo com a cada dardo inflamado que ele manda contra você, então está difícil.
Veja, você não sabe o que se passa na cabeça das pessoas, mas a Bíblia te diz o que se passa na cabeça do diabo. Você não entendeu isso? Você não sabe o que se passa na mente do seu filho, você não sabe o que se passa na mente da tua esposa, mas a palavra de Deus te dá com detalhes o que se passa na mente de Satanás. A palavra de Deus te dá com detalhes a forma como ele trabalha. A palavra de Deus te dá com detalhes que ele precisa de um corpo para operar, porque sem um corpo ele não pode operar legalmente nesse mundo. Por isso que os demônios pediram para que ele não fosse tirado daquele corpo, porque eles precisam de um corpo. Por que eu falo isso? Porque hoje a gente vive uma época na igreja em que todo mundo é analfabeto de conhecimento da palavra de Deus. Já percebeu? Todo mundo hoje dá glória por qualquer coisa, fala aleluia por qualquer coisa, fala em língua estranha por qualquer coisa. E esse mesmo povo que fala glória, aleluia e língua estranha por qualquer coisa que vem contra eles, eles param, porque eles não conseguem compreender como o mundo espiritual trabalha. Eles não compreendem porque não entendem que Satanás não é criador, Satanás é imitador. Ele sempre vai imitar as mesmas formas. Você quer ver que interessante? Muitos obreiros aqui, quando tem qualquer problema de rebelião, vira e volta, eu falo: se eles não fizerem isso, vão fazer aquilo, se não fizerem aquilo, vão fazer isso. E sempre é uma das hipóteses que eu dou, porque, meu irmão, garanto para você, Satanás nunca cria uma nova forma de atacar. Ele sempre pega alguma que ele já usou antigamente, porque ele não é criador, ele é imitador. Ele é tão imitador que ele tem a sua trindade satânica para competir com a trindade divina. Ele tem Lúcifer, ele tem os falsos profetas, ele tem o anticristo, ele tem o Lúcifer para competir com o Pai, Deus. Ele tem os falsos profetas para competir com o Espírito Santo, que o Espírito Santo nos convence que Jesus Cristo é o Salvador. Assim como os falsos profetas vão convencer os homens de que o anticristo é quem diz que é. O que eu estou te dizendo é que você não precisa ter tanto medo e viver tão desesperado como você vive, sem saber o que vai acontecer. Se você entendesse a palavra de Deus, você estava preparado para todo tipo de ataque do Satanás. Se eu tivesse que parar aqui, irmão, estava bom demais. Mas vamos continuar, que não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é fazer você entender sobre responsabilidade. Responsabilidade. Veja, vamos lá comigo, Gênesis 3 ainda. Vamos voltar lá, vamos continuar. Gênesis 3, verso de número 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, concupiscência da carne, e agradável aos olhos, concupiscência dos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, intelecto, que mexe com a sua vaidade, com o seu ego, soberba da vida, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Irmão, essa história de que o homem estava longe quando ela conversou com Satanás, isso é conversa de quem não entendeu o que está dizendo a palavra de Deus. Ele estava do lado dela o tempo todo em que ela conversou com a serpente. E a ordem que Deus deu para ele foi: primeiro, frutifique; segundo, multiplique; encha a terra, sujeite a terra e domine tudo que há aí. Ele poderia ter dominado o ouvido dela e dito: não ouça isso, mas ele ficou em pé do lado, calado o tempo todo, e deixou ela falando, e ela ouvindo, e ela falando, e ele ouvindo. E a razão pela qual a casa de alguns de vocês aqui está dividida e acabada é porque você, homem, não exerceu o domínio que Deus te deu de dizer: aqui na minha casa não entra tal conversa, não entra tal bochicho, pare de ouvir isso, pare de ouvir aquilo. E aí a sua esposa foi enganada porque você não disse para ela, e deixou ela ficar conversando com a serpente, deixou ela ficar dando ouvido a gente falsa, ficou deixando ela dar ouvido a gente mentirosa, e você ficou o tempo todo, seu imbecil, inválido, panaca, deixando a sua esposa ser seduzida pelo Satanás.
E era você quem deveria vigiar com o que ela ouve, não é ela quem tem que dominar você. Eu fico revoltado quando eu vejo mulheres trazendo o que elas descobriram no celular do marido. Na verdade não era você que tinha que investigar ele, era ele quem tinha que investigar você. Porque teoricamente, biblicamente, teologicamente, era ele quem deveria ter a função de cumprir com a responsabilidade de Deus e trazer a sua família para a presença de Deus. Nunca era o inverso. Era para o homem ser o exemplo de ser crente na família, não a mulher. Por isso que é muito complicado. Eu vejo uma pessoa namorando alguém que não está na igreja. A primeira coisa que Eva viu quando ela conheceu Adão, primeiro, ele estava na presença de Deus. Veja, e isso é interessante. Adão, por isso que a Bíblia diz que a mulher foi enganada. Por que ela foi enganada? Porque Deus havia instruído o homem. Deus não havia instruído ela. A primeira pessoa a receber a instrução foi o homem. E no instante que o homem comeu, toda a humanidade caiu. É muito importante você lembrar isso. A humanidade não caiu. Eu e você não caímos por conta do pecado de Eva. Eva foi enganada, mas por conta do pecado de Adão. No instante em que ela comeu, não aconteceu nada. Foi quando Adão comeu que a voz do Senhor veio andando pelo jardim e disse: Adão, Adão, onde estás? Cadê você que era responsável para resolver a bagunça? Não era ela. Ela foi enganada, mas você comeu conscientemente. Aí o Adão que recebeu a instrução de Deus, o que ele fez? Ele comeu o fruto e morreu com ela. Veja, ele preferiu morrer com a sua noiva. Mas aí em compensação, o segundo Adão não morreu com a noiva, ele morreu pela noiva. Isso é muito complicado, porque eu vejo responsabilidade. Eu vejo aqui pessoas aqui culpando a mulher que o Senhor me deu. Peraí, calado, não foi a mulher que eu te dei. Ela não estava viva, ela nem existia quando eu disse para você: frutifique, multiplique. Ela não estava aqui quando eu te dei a instrução. Eu dei a instrução para você. Ser responsável não quer dizer que você é o melhor, quer dizer que você recebeu primeiro uma instrução do que alguém que veio depois. Então eu te instruí primeiro. É por isso que o movimento machista e feminista na igreja não dá certo. Porque se você não compreende qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher, você não vai compreender que Deus vai cobrar de você, homem, uma coisa que Ele não pode cobrar da mulher, porque Deus deu a instrução para você. Ok, vamos lá, verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Veja que interessante isso aqui. Veja que interessante. Eles comeram do fruto. No instante em que eles comeram, veja a ordem. Lei da primeira menção. Eles primeiro viram que estavam nus. O que eu estou falando para você aqui agora é a primeira menção da reação do homem quando o homem caiu. Porque a forma como o homem reagiu quando ele caiu é a forma como o homem reagiu e reage até hoje quando o homem cai. Primeira coisa que o homem e a mulher fizeram quando eles caíram: viram que estavam nus. Segundo, ouviram que ele estava se aproximando. Terceiro, temeram ser julgados por ele. Quarto, se esconderam. Eles viram o que eles fizeram, ouviram ele chegando, temeram ser julgados. Quarto, se esconderam para não ser julgados. Se você entender o que eu estou te falando, você vai entender o porquê que o teu filho ou a tua filha, quando vê o que fez, ouve você chegando e perguntando: quem fez isso? Eles temem ser punidos. E eles, quarto, fogem de você. É engraçado, mas é isso que eu e você fazemos até hoje. Quando nós erramos, nós vemos o que nós fizemos, nós ouvimos a palavra de Deus, nós lembramos que Ele vai vir julgar, e aí quarto, a gente quer se esconder. E tem gente que não entende o porquê que pessoas fizeram isso, fizeram aquilo. Se você entende a forma do homem reagir quando o homem peca, você vai entender o porquê que alguém fugiu quando descobriu que você estava vindo resolver o problema. Agora você entendeu. Eu estou pregando melhor do que você está entendendo, hein?
Quando você fala assim, vem para uma reunião que eu quero falar com você, eles fogem, porque eles ouviram a palavra de Deus, lembraram do que é certo, do que é errado, eles temeram e eles se esconderam. Verso 9, Gênesis 3, verso 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Onde estás? Veja, quem comeu o fruto foi Adão e Eva, mas Deus está perguntando por quem aí? Por que ele não pergunta por Eva? Acho que alguém não está entendendo o que eu estou ministrando aqui hoje. Vou perguntar de novo. Para quem que Deus está dirigindo a palavra? E por que ele não está procurando por Eva? Responsabilidade. Gente, tem gente que é difícil, mas tudo bem. Vamos lá. Volta no capítulo 2, verso 15, 16 e 17. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E tudo aqui você vê Deus falando com o homem. Deus não está falando com a mulher. Verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora. Eis a razão pela qual ele não vem e pergunta: Eva, Adão, onde vocês estão? Ele pergunta: Adão, onde estás? Você era o responsável para guardar a minha palavra, não era ela. Quando eu falei para você o que não deveria fazer, ela nem existia. Eu criei ela no verso 19 e 20. Eu falei com você no 16, 17 e 18. Então quando você entende, e aí eu quero começar a trabalhar com você aqui agora. Você entende que Deus vem para o homem, tipo dizendo: eu confiei em você uma responsabilidade, porque eu achei que você era de confiança. Por que que essa bagunça aconteceu? Por que que a sua vida está esse caos? Você é responsável pelo caos da vida dela. O que que você fez? Só que nenhum de vocês gosta de ouvir isso, porque ninguém gosta de ouvir sobre responsabilidade. Porque todo mundo quer viver uma vida ao Deus dará, como se você fizesse, e você não tivesse que prestar contas em nenhum dia da sua vida. Mas há de chegar um dia que você vai prestar contas. Aliás, se você acha que você só vai prestar contas para Deus no juízo final, você está estupidamente, redundamente, seriamente e abundantemente errado. Você vai prestar dia após dia contas do porquê que você não deixou as coisas do jeito que deveriam ser. Então hoje, o que eu vim falar de Deus para você? Não é sobre como você vê as pessoas, é como você vê você mesmo. Porque se você não entende que existe uma responsabilidade sobre os seus ombros, e eu não estou falando dessa responsabilidade que você acha que é casamento, filhos, igreja, não, isso aí qualquer um fala. Eu vim falar aqui hoje sobre a responsabilidade que você tem consigo mesmo. Adão, foi você quem criou isso para você mesmo. Foi você quem se enfiou nessa desgraça. Por que que você fez o que você fez? Uma das coisas, veja, que você sempre tem que entender, é que quando Deus faz uma pergunta para o homem, Deus jamais faz a pergunta querendo ter uma resposta. O que você tem na sua mão? Rapaz, você acha que eu não sei o que você tem na sua mão? É uma vara. Essa vara veio de uma árvore. Eu criei essa árvore, eu criei você. Eu sou onipotente, eu posso tudo. Eu sou onipresente, estou em todos os lugares. Eu sou onisciente, eu sei de tudo.
Então, se você acha que eu vou fazer uma pergunta para você, para querer saber a resposta, você está redundantemente errado. É uma pergunta retórica. Eu não quero saber a resposta, eu quero saber, você sabe o que você fez? Eu quero que você se avalie. O que você tem na sua mão? Onde você está, Adão? Por que eu falo isso? Porque eu vejo aqui a primeira pergunta de Deus para o homem. E na lei da primeira menção, a primeira coisa como acontece, vai acontecer até Apocalipse, vai acontecer até hoje. E até hoje, quando o homem cai espiritualmente, quando o homem cai fisicamente, quando o homem cai financeiramente, quando o homem cai integralmente, quando o homem cai em qualquer área da sua vida, Deus faz algumas perguntas, que eu espero que para você tenha valor isso. A primeira pergunta que Deus faz é: onde você está? Não é onde Eva está, não é onde o fruto está, é onde você está. Onde você está na tua casa? Quando você está na tua casa, você está na tua casa mesmo, você só está com o teu corpo, está com a mente em outro lugar. Onde você está aqui dentro? Porque você pode estar com o teu corpo aqui dentro, mas com a tua mente lá. Onde você está em você mesmo? Onde você está no seu coração? Onde você está emocionalmente? Você está por cima, está por baixo, você está de pé, está caído? Onde você está? Você está conectado ou desconectado? Onde você está? Veja, no instante que eles comeram do fruto, eles viram a sua nudez. Eles pegaram folhas da figueira e eles costuraram para si aventais e colocaram a sua roupa. Eles ficaram tanto tempo perto de árvores que eles tentaram se esconder no meio das árvores, se fazendo parecer de árvore. E eis uma coisa que você talvez não ainda entendeu, mas quando o homem cai, quando o homem erra, seja no seu casamento, no seu ministério, seja na sua integridade, quando o homem erra, ele vai se esconder no seu ambiente. Adão, onde você está? Você não é isso. Você não é árvore. Por que você está vestido como uma árvore? Você mora perto delas, mas você não é ela. Você mora perto de gente que fuma, mora perto de gente que bebe, você trabalha com gente mentirosa, mas por que você está querendo ser um deles? Você não é isso. Onde você está, Adão? Onde você está? Você não é essa droga, você não é esse crack. Por que você está se escondendo no ambiente que você vive nele? Será que você ficou há tanto tempo no meio da árvore que você já acha que é árvore? Você está no meio de tanto infiel que você agora está começando a agir como infiel. Eu nunca entendi porque quando o homem cai e ele erra, ele começa a agir e a se parecer com umas pessoas perto dele, ele perde a sua identidade. Adão, onde estás? Onde estás? Você vive perto de depressivos, mas você não é depressivo. Porque você agora está parecendo uma árvore e você não é árvore. Você não é enfermo, porque você age como se estivesse enfermo. Você vive do lado de enfermos. Onde você está? Onde você está? Você frequenta o mesmo lugar que muitas pessoas, mas você não é uma delas. Onde você está? Será que você está se escondendo atrás de pornografia? Porque tem pessoas à sua volta no seu ambiente que se escondem atrás da pornografia. Será que você se esconde atrás de mentira, de inveja? Porque tem pessoas à sua volta. Quando foi, Adão, que você perdeu a sua identidade e começou a se parecer com o ambiente onde eu te coloquei? Elas são árvores, você não é árvore. Eles são mentirosos, você não é mentiroso. Eles são invejosos, você não é invejoso. Eles falam desse jeito, por que você está falando desse jeito? Quem é você? Você não falava desse jeito.
Veja, é por isso que eu gosto de falar com gente um pouco mais madura, porque um pouco mais maduro você entende que é isso que você sofre quando você começa a mandar teu filho na escola. Quando ele chega, com quem que você aprendeu isso aí? Quem te ensinou a falar desse jeito? Você não falava desse jeito, eu te criei, eu te eduquei, você não era desse jeito. Que árvore que é essa que você está travestido que você não é? Quem mudou sua forma de ser? Adão, onde estás? E alguns de vocês, você nunca vai suceder na sua vida enquanto você não responder a primeira pergunta: onde você está? Onde você está dentro de si? Onde você está? Você está perdido dentro de si? Esqueceu quem você é? Alguns de vocês, você se esconde atrás de pregações. Você prega uma coisa que você não é. Onde você está? Onde você está? Adão, onde você está? Ouça isso: você nunca vai melhorar enquanto você não entender a primeira pergunta: onde você está? Onde você está? É fácil você dizer o que os outros têm que fazer. Veja, tem coisa que você lê e não entende. A Bíblia diz que o filho pródigo caiu em si. Caiu em si. Normalmente quando eu falo cair em si, no momento presente, cair em si é quando você está pleno das suas faculdades mentais. Por exemplo, se você faz uma anestesia, passa por uma cirurgia, um procedimento, se você passa por uma endoscopia e toma aquele leve sedativo, meu querido, você não vai sair por aí dirigindo. E também você não é doido de levar a tua esposa, porque se ela te perguntar algumas coisas, você vai começar a dizer porque você está fora de si. Mas quando a Bíblia diz que ele caiu em si, não é que ele recuperou a sua faculdade, não, porque ele pecou conscientemente. Quer dizer, ele lembrou quem ele era. Então eu não estou falando: Adão, você está inconsciente, você está doido, meio chapado. Não. Rapaz, onde está você? Quem você é? Adão, quem? Cadê você? Cadê? Cadê? Quem é você? Você sabe qual que é a primeira coisa que o pronto-socorro tem que perguntar quando você liga? Qual é o teu nome? Porque se você não sabe dizer o teu nome, então foi sério a consequência da lesão. Você não entendeu? Se você não sabe o teu nome, eles não perguntam primeiro onde você está. Seu nome. Eu quero saber, a batida que você sofreu foi tão grave a ponto de você não lembrar quem você é? A queda que você teve, seja financeira, em qualquer área, foi tão grave a ponto de que você não está entendendo onde você está? Onde eu estou? Adão, onde você está? Onde você está? Adão, acorda. Onde você está? De vez em quando, irmão, você tinha que se olhar no teu espelho, dar uns tapas no rosto e perguntar: onde que eu estou? Peraí, eu não sou isso aqui. Onde, não é quem eu sou, é mais do que isso. Onde eu estou? Eu estou centralizado no centro do propósito de Deus. Onde eu estou? Então a primeira coisa, entenda isso. Anote isso. Você é responsável por onde você está. Eu queria fazer igual você faz, que joga a culpa nos seus inimigos. Não. Você é responsável por estar onde está. Teus inimigos não tinham tanto poder para fazer tanto mal quanto você disse que eles fizeram contra você. Ai, se eles não tivessem feito isso comigo. Ai, se eu tivesse nascido numa casa melhor. Se eu tivesse tido pai, se eu tivesse tido mãe. Se eu tivesse sido amado. Não. Para de dar mais poder para eles do que eles têm. Você é responsável por onde você está. Eu vou te dar 5 perguntas. Aliás, veja o verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Veja que interessante isso aqui. Isso aqui eu acho interessante. Quando eles viram que estavam nus, eles tiraram folhas de figueira da figueira e fizeram roupas para si.
quando viram que estavam feridos, feriram a folha da figueira, tirando ela da sua fonte de vida, matando ela, porque ela fora do galho morre. E eles fizeram isso porque gente ferida fere. Gente ferida fere. Eles se desconectaram do Criador. Eles desconectaram a folha de figueira da figueira. Eles morreram porque se separaram do Criador. Já que a gente se machucou, vamos machucar também. Gente afastada da igreja afasta gente afastada da igreja. Quer levar gente afastada da igreja. Gente com um casamento falido quer falir o casamento dos outros. Gente com um filho perdido quer fazer o filho dos outros se perder. Gente depressiva quer fazer os outros ficarem depressivos. Porque gente ferida fere. Eles fizeram com a folha de figueira o que eles fizeram consigo mesmos. Eles tiraram eles mesmos da posição que eles estavam, que era a posição de vida. Eu nunca entendi o porquê que gente que eu amava me machucava. Até que eu entendi que gente machucada machuca quem eles amam. A machucada. Verso 4. Aliás, capítulo 4. Gênesis 4:4. Primeira pergunta é: onde está você? Você anotou isso? Diga amém. Se você não anotou, eu vou esperar você anotar. Porque essa pergunta Deus vai fazer para você. Quando você perder dinheiro, quando você perder teu emprego, quando você perder uma batalha da sua vida, quando você perder qualquer coisa, a primeira pergunta: onde está você? Onde você está? Onde você está? Você é responsável por onde você está. Segundo, Gênesis 4:4. E Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Segunda pergunta. Essa segunda pergunta é a pergunta que Deus fez para o homem quando ele caiu. E toda vez que você perder algo na sua vida, toda vez que você cair na sua vida, a segunda pergunta que Deus vai te fazer é: por que você está irado? Anote isso. Por que você está irado? Perdeu uma discussão? Perdeu um conflito? Perdeu algo que você tentou? Primeira pergunta: onde você está? Segunda pergunta: por que você está irado? Ô Caim, você andou se comparando com teu irmão? Por que você está irado? Você andou se comparando com ele? Por que você está com tanta raiva? Por que você está com raiva de que perdeu? Só porque o outro ganhou? Por que você está com raiva de que não conseguiu? Só porque o outro conseguiu? Será que se o outro não tivesse conseguido e você não tivesse conseguido, você estaria com raiva porque os dois não conseguiram? Ou será que você está com raiva porque você não conseguiu e o outro conseguiu? Por que você está irado? Por que você está irado? Porque alguém comprou um carro e você não? Porque alguém comprou uma casa própria e você não? Porque alguém foi promovido e você não? Porque alguém foi curado e você não? Será que se o outro fosse, você estava do jeito que você estava? Então a pergunta é: por que você está irado? Você está irado com o sucesso do outro? Quem te disse para se comparar com ele? Caim, eu amo quem você é, eu só não aceitei o que você fez. Mas eu amo quem você é. Eu não amo um mais do que o outro. Eu amo você e Abel da mesma forma. Eu não faço acepção de pessoas, mas eu faço acepção de sacrifícios. Eu aceitei o dele, o seu não. Eu vou dizer de novo, se você não entendeu.
Deus não faz acepção de pessoa, mas Deus faz acepção de sacrifício. Por isso que Ele abençoou mais o outro e você não. Por isso que Ele enriqueceu mais o outro e você não. Por que você está irado com alguém que se dispôs a pagar um preço que você não quis pagar? Então a pergunta que eu faço para você é: nesse fim de ano, de pandemia, onde muita gente cresceu e muita gente desceu, por que você está irado? Só porque o teu ministério não deu certo e o do outro deu? Só porque você foi e voltou e alguém foi e ficou? Só porque alguém entrou e prosperou e subiu e você entrou e não ficou? Veja, o que estou falando aqui hoje é para gente que decide a cada dia mudar de vida. Porque para alguns isso aqui não vale nada, e nem vai valer. Irmão, por que você está irado? Veja, eu quero bater nessa tecla aqui. Ainda falta 3, mas as 3 vão ser bem rápidas. A pergunta é: por que você está irado? Só porque alguém está pregando mais do que você? Aliás, olha para mim. Você sabia que é capaz que você esteja irado e não saiba que está irado? Você sabia que é possível você estar com raiva de alguém e não saber que está com raiva de alguém? Deus abençoe fulano, Deus abençoe ele, Deus abençoe. Não, Deus abençoe, é uma pessoa boa. Você fala com tanta ironia e quando chega em casa você entende: gente, eu estou com raiva de alguém mesmo. Por quê? Porque Deus aceitou o dele, não aceitou o meu. Irmão, por que Caim ficou irado? Porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. A pergunta que eu te faço é: por que você está irado? Por quê? Quem foi que andou para frente quando você andou para trás? Quem foi que continuou casado quando você se separou? Quem foi que restituiu quando você perdeu? Porque tem que ter tido alguém avançando na sua vida e você parado olhando ele andar para frente, para você ficar com a ira que você está. Quem foi quem foi? Por que você está irado? Você nunca vai se recuperar se você não entender a razão pela qual você está com esse mau humor, irado, com revolta, com raiva. Quem foi que você viu andar para frente que te causou revolta em ver você ficar parando e parado para trás? Quem? Entenda isso. Olha para alguém e diga assim: a segunda pergunta. Vamos recapitular. Qual que é a primeira pergunta? Diga para mim. Qual que é a segunda pergunta? Sabe o que significa a segunda pergunta? Você é responsável pelas suas emoções. Não importa o que eles fizeram com você, o que importa é se você aceitou o que eles fizeram com você ou não. Você não pode controlar o que falam de você, mas você pode controlar se você vai aceitar ou não. Por que você está irado? Por que você está irado? Ana sentiu raiva e ódio de Penina, mas ela teve que tirar a raiva e o ódio para fora quando ela chegou no templo. Porque você não pode receber vida se você está cheio de morte. Você não pode receber vida se você está cheio de morte. Alguns de vocês Deus ainda não vai abençoar, porque você está com tanta ira e com tanta raiva. E sabe como é que eu sei? Porque você nega que está. Mas está no teu semblante que você está com raiva de quem prosperou, de quem ganhou, de quem teve, você não. E Deus está dizendo: enquanto você não tirar essa podridão para fora, eu não posso te encher de coisas novas. Você é responsável. Veja, primeira coisa, você é responsável por você estar onde você está. Segundo, você é responsável pelas suas emoções. Para com essa conversa mentirosa e frágil para mim de que eles me machucaram e eles falaram de mim. Tô nem aí pro que fizeram. Você não pode controlar o que fazem com você, mas você pode controlar se você vai aceitar isso ou não. Eles podem te humilhar, mas é você quem decide se você vai se sentir humilhado ou não. Eles vão te humilhar, mas é você quem vai decidir se você vai se sentir baixo ou não. Então, Caim, por que tiraste? Por que você não guardou essa emoção para você? Porque aí entra a terceira pergunta. Uma terceira para mim. Oh Jesus. Verso 6, Gênesis 4, verso 6, vamos lá. Estou terminando.
E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? E por que descaiu o teu semblante? Por que descaiu o teu semblante? Em outras palavras, essa cara feia de quem chupou limão e não gostou, não é culpa dos outros, é culpa de você mesmo. Tem muita gente perguntando para você: por que você está com essa cara emburrada? Por que você está com essa cara fechada? E aí você quer dizer que foi os outros? Não, porque você mudou o teu semblante. Vamos melhorar isso aqui. A alegria do Senhor é a nossa força. Força. Quem foi que tirou de você a alegria a ponto de você perder a sua força? Foi Penina. Não foi ela não. Foi você mesmo que aceitou o que ela fez contra você. Por que você está de cara fechada? Quem foi que tirou a tua alegria? Alguns de vocês nunca vão ser felizes na vida. Você nunca vai ser feliz na vida. Sabe por quê? Porque você nunca vai conseguir entender essa verdade. Felicidade é determinada por quem quer receber. Porque ninguém pode te dar felicidade. Você é quem se faz feliz. Você sabe o que é interessante? Quando Ziglag foi atacada e os homens chegaram e as mulheres e crianças foram levadas, todos choraram até não terem forças. A Bíblia diz: e Davi se fortaleceu no Senhor. O problema de alguns de vocês é que você ficou tão carnal, que você precisa de alguém te dando palavra de ânimo para você se alegrar, sendo que você não sabe se fortalecer no Senhor. Você não sabe receber força de você mesmo e Deus a ponto de você restaurar o seu semblante. Veja, se tem uma coisa que Satanás faz para poder te destruir, primeiro ele começa pelo seu semblante. Ele faz você sair de casa nervoso para trabalhar, faz você sair de casa decepcionado. Ele muda a sua aparência, porque se ele mudar a sua aparência, ele conquistou tudo que ele queria. Daí para frente é fichinha. Porque a sua aparência determina como você se sente. Diga ao fraco: sou forte. Não, eu não estou nem aí para o que você sente. Diga. Se você disser, se o teu semblante proferir o que você proferir, você vai se sentir. É por isso que eu tive problema com alguns de vocês nessa pandemia, porque você só queria vir para a igreja quando você se sentisse seguro. Mas a palavra de Deus, quando vem a teu encontro, ela não te faz ter força. Ela diz para você: diga que você é forte, diga que você é forte, diga que você é forte. Depois de você dizer umas 10, 20 vezes, aí você vai começar a se sentir um pouco forte, vai começar a se sentir um pouco mais seguro. Eu nunca vi a palavra de Deus vir para alguém dizer algo que a pessoa já sabia que ela era. Pare e pense nisso. Para que Deus vai falar uma coisa para você se você já é? Maria, salve a agraciada. Eu já sei. Não. Eu estou dizendo aquilo que você é, mas não sabe. Gideão, você é um homem valente. Você se sente pequeno agora, mas você é valente. Você não entendeu isso aqui? Deus nunca vai dizer o que você sabe que você é. Não entendeu? Deus nunca vai dizer o que você sabe que você já é. Vou dizer de novo: Deus nunca vai dizer o que você já sabe que você já é. Ele vai dizer: você é abençoado quando você estiver na pior desgraça e vai se achar um desgraçado. Deus vai dizer: não, mas você é abençoado. Então, quem foi que mudou o teu semblante? Primeiro, vamos terminar. Primeiro, onde você está? O que significa isso? Que você é responsável por onde você está. Segundo, por que tiraste? Ou seja, você é responsável pelas suas emoções. Terceiro, por que descaiu o teu semblante? Anote: por que descaiu o teu semblante? Ou seja, você é responsável pela forma como você se apresenta. Quando você chegava, tá bom. Alguns de vocês, quando você chegava em casa, a casa ficava alegre, porque você se apresentava com alegria. Cheguei, papai chegou, mamãe chegou, meu amor, eu cheguei. O teu semblante era um. Aí Jesus te pergunta hoje: por que descaiu o teu semblante? Por que hoje, quando você chega, você já não traz mais alegria? Porque foi você quem decidiu. Porque se você tivesse obedecido a pergunta 2,
tivesse controlado suas emoções, você não tinha ido para a pergunta 3. Porque o que eu quero que você entenda no fim de tudo isso é que uma pergunta vai te levar para outra pergunta, uma queda vai te levar para outra queda. Se você não sabe onde você está, você vai ficar irado, porque você vai ver o sucesso dos outros e não vai ver o teu sucesso. E aí você vai ficar irado e vai mudar o teu semblante. E aí vem a quarta e para mim a pior das perguntas, a pior delas. Verso 7: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Em outras palavras, por que você está com inveja e com raiva de Abel, Caim? Caim, você não entendeu que se você fizer o que Abel faz, você vai ter o que Abel tem? Então qual que é a quarta pergunta? A quarta pergunta é: por que você não conserta isso? Por que Abel recebeu o sacrifício? Vamos lá, primeira coisa para você entender: por que Abel foi aceito por Deus? Porque Abel ofereceu para Deus o que Deus queria. Deus queria sangue, porque sem remissão de sangue não há, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele matou um cordeiro. Deus queria sacrifício de cordeiro. Deus queria, não, mas não está na Bíblia. Hebreus diz: pela fé Abel ofereceu o sacrifício mais excelente. Pela fé, fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, em algum momento Deus chamou eles, depois da queda de Adão e Eva, e disse o seguinte: daqui para frente eu quero que vocês façam isso, isso e isso quando forem me sacrificar, quando forem me adorar. E Deus tinha dito: eu quero cordeiro, eu quero animal morto, porque foi isso que eu usei para poder apaziguar o pecado do pai e da tua mãe. E aí Abel pegou um animal e matou. Animal, o que é animal? Um animal morto é graça. Você não tem mérito nisso. Você não tem mérito pela vida dele. Você não fez ele nascer. Ele nasceu porque Deus deu vida. Agora, fruto do chão não. Fruto do chão é obra da carne, é mérito teu. Foi você que brotou, foi você que colheu. Abel trouxe para Deus graça, Caim trouxe para Deus obras. E ninguém é salvo por obras. Se você não entender isso aqui, meu irmão, desculpa, deixa eu ir embora, que eu estou pregando para as pessoas erradas. Veja, é isso que eu chamo de maldição hereditária. Você seguir a mesma desgraça dos seus pais. Os meus pais ofereceram para Deus obras, eles pegaram folha da figueira e se vestiram. Eu vou dar para Deus obras, aquilo que eu plantar, aquilo que eu colher. Não é aquilo que custa caro, é o que custa barato. E Deus estava dizendo: o Caim, eu amo você. Eu amo você. O que eu não amo é a porcaria que você me deu. Deixa eu dizer algo aqui para alguém: Deus ama você. Deus não está com raiva de você. Deus não está te amaldiçoando. É que Deus não aceita a porcaria que você está dando para Ele. Deus não aceita qualquer porcaria. Deus aceita o melhor. Deus aceita o que Ele diz que Ele quer. E se Ele diz que Ele quer isso, dê para Deus isso. Não dê para Deus aquilo. Esse é o problema dessa geração. Eles esquecem que o fato de você ser filho de Deus não quer dizer que você pode chegar de qualquer jeito diante de Deus. Você pode chegar com liberdade e com autoridade, mas não pode chegar com libertinagem. Eu posso chegar na casa do meu pai, abrir a geladeira a hora que eu quiser, mas eu não posso chegar para ele dizer: e aí coroa, e aí velho, como é que tá? Eu sou maluco? Eu sou maluco? Você pode chegar para Deus, diante de Deus com confiança, mas você não pode chegar trazendo qualquer coisa para Deus. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque olha a pergunta de Deus para Caim: você não sabe que se você fizesse direito, eu aceitava? Qual que é a quarta pergunta que eu te faço? Irmão, por que você não conserta isso? O que você fez de errado, por que você não conserta isso? Tudo que Caim precisava fazer era: Abel, me fala o que você fez para me fazer igual. Ele não fez. Fez do jeito dele. E sabe qual que é o problema? Porque você faz do seu jeito, Deus não vai aceitar. E aí você vai para a quinta pergunta, que eu não vou falar agora, mas você vai matar o que não precisa morrer. Você vai descontar no teu casamento, vai descontar na tua esposa, no teu marido. Você vai matar teu irmão, porque você não consertou o que estava de errado em você mesmo. Essa igreja, eles só tiram o meu dinheiro. Tiram o meu dinheiro, eu dei meu dinheiro. Peraí. É que na verdade os outros deram e trabalharam. Você deu e continuou sendo vagabundo, dormindo até tarde, não quis trabalhar. Então para de querer matar Abel só porque você não consertou direito. Quarta pergunta: por que você não conserta isso?
Ah, meu ministério não deu certo, aquela igreja era difícil. Não era difícil, não, era você que era cabeça dura. Você era tão cabeça dura que você é igual Caim. Deus perguntou: Caim, onde está teu irmão? E eu, por acaso, tenho responsabilidade na vida do meu irmão? Ele respondeu a pergunta de Deus com uma outra pergunta. Vê se não é um cabeça dura. Igual alguns de vocês que você não quer falar, mas Deus está falando com você aqui hoje. Ele está dizendo: você é um cabeça dura, quando eu te corrijo você não assume. E a quarta pergunta é a mais importante, eu termino. É essa: por que você não conserta isso? Irmão, por que você tem inveja de quem está prosperando? Se você sacrificasse como ele sacrifica, você estava prosperando. Se você voltasse a estudar, você mudava de vida. Se você estudasse mais, você melhorava, o seu salário era promovido. Agora, por que você não conserta isso? Por que você não faz o que Abel faz para você ter o que Abel tem? Esse é o nosso problema. A gente cai, a gente perde, aí a gente fica, primeiro, sem saber onde a gente está. Segundo, a gente fica irado. Terceiro, a gente muda nosso semblante. E quarto, a gente não conserta. Não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu tenho 40 anos assim, sou 50 anos assim. Maravilha. Então, por favor, não peça o que o Abel tem, porque você não está fazendo o que Abel faz para merecer o que Abel tem. O problema de Caim é que Caim seguiu a maldição dos seus pais. Deus amaldiçoou o solo. E aí o que Caim vai oferecer para Deus? Fruto do solo. Vai trazer coisa maldita, obras. É mérito meu, eu plantei. E Deus estava dizendo: eu quero graça, eu quero animal morto, eu quero aquilo que você sabe. Isso aqui eu tenho, mas não é mérito meu, não. Foi o Senhor que me deu esse cordeiro, foi o Senhor quem deu vida para ele, foi o Senhor que me deu isso aqui. Eu não posso dizer que é meu. Eu queria tanto que você entendesse a dimensão do que eu estou falando para você aqui hoje. Você não ouviu até hoje uma palavra tão importante como essa para você. Nunca ouviu. Você pode estar em silêncio e calado, mas por dentro a sua alma está gemendo, porque você não entende que você é cabeça dura para consertar o que está quebrado. Diga para alguém do seu lado: irmão, conserta isso. Conserta isso. Conserta isso o quê? Conserta a tua relação com teu filho, com a tua filha. Conserta o teu ministério. Conserta a tua postura de ser. Conserta a tua imagem. Conserta a tua reputação. Para de oferecer qualquer coisa. Conserta. A primeira pergunta é: onde você está? Segunda pergunta: por que tiraste? Terceira pergunta: por que o teu semblante descaiu? Quarta pergunta: por que você não conserta isso? Se você fizer o que Abel fez, você teria o que Abel tem. Você quer ser mais feliz no teu casamento? Por que você não conserta o teu relacionamento com a tua esposa? Com o teu marido? Você sabe qual que é o problema? O que Jesus disse? Jesus disse: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? Porque se você fizer o que eu peço, é mais fácil do que o que você vai querer fazer por mim. E isso foi provado em Caim e Abel. Deus estava tipo dizendo: Caim, se você tivesse me dado o que eu pedi, que era cordeiro, você não teria matado um homem. Irmão, quem não dá para Deus cordeiro acaba matando um homem, viu? Quem não dá para Deus cordeiro acaba matando um homem. Quem não dá para Deus o que Deus pede acaba matando o que não deveria morrer. Se você não dá para Deus o teu tempo, você acaba matando a tua família, você acaba matando a tua saúde. Quando você não dá para Deus o que Deus pediu, você mata o que não deveria morrer. Você está matando Abel. Alguns de vocês estão matando a tua esposa, o teu marido, os teus filhos. Você está sangrando em cima de pessoas que não têm culpa, porque você não quis lidar com você mesmo. Eles estão sofrendo falta de dinheiro, eles estão sofrendo infelicidade, e a culpa não é deles, a culpa é tua, bonitão. Meu Deus, como eu queria que você entendesse o que eu estou dizendo. Abel, eu aceito o seu, mas Caim eu não posso. E a Caim, eu amo você igual ele, mas eu não aceito qualquer porcaria. Eu não aceito, eu não faço acepção de pessoas, eu faço acepção de sacrifícios. Deus ama mais o pastor do que eu, Deus abençoa mais o pastor do que eu, Deus abençoa mais o fulano do que eu. Não. É que eles se dispuseram a pagar um preço que você não quis pagar.
Deus não respeita pessoas, Deus respeita princípios. Quinto, e eu termino. Aliás, entenda isso comigo. E o quinto que eu termino é isso. Vamos lá. Verso de número 9. É a quinta pergunta. Antes que eu continue, entenda isso. Diga para alguém do seu lado, diga, ira descontrolada vai matar o que não precisa morrer. Se você não controla a sua ira, a Bíblia diz, é melhor se irar do que pecar. Ou seja, se ire, mas não durma com ela. Porque quando você dorme com a ira, ela amanhece remorso. Deus se ira. Ira é uma coisa boa. A ira me faz olhar para um cachorro e falar, você não vai vir aqui me pegar. Você fica irado com ele. A ira te blinda. A ira faz você falar para os teus traidores, vocês não vão mais me enganar, vocês não vão mais me fazer de manipulação na mão de vocês. Não, a ira é uma coisa boa, desde que você controle. Porque se você descontrolar, você, Moisés, vai matar o homem certo na hora errada e vai atrasar 40 anos da sua vida, porque você não controlou a sua ira. E porque você não controla a sua ira, você está falando a coisa certa para a pessoa certa na hora errada. E aí, ao invés de ser uma reconciliação, é discussão. Porque você quis dizer antes de dormir, você não quis dizer no outro dia cedo. É difícil falar isso aqui, porque é difícil para um obreiro reconhecer, pastor, minha ira está descontrolada. Quinto, verso 9. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Primeira pergunta, só para nós recapitularmos, eu termino agora. Primeira pergunta, onde você está? Eu estou falando sobre responsabilidade. Primeiro, você tem responsabilidade de onde você está. Segundo, você tem responsabilidade pela sua ira. Por que iraste? Terceiro, por que descaiu o teu semblante? Você tem responsabilidade. É responsabilidade tua se fazer sorrir. Não é responsabilidade de ninguém não. É você que tem que se fazer sorrir. É você que tem que se fortalecer no Senhor. Quarto, por que você não conserta isso? Se você não resolver a pergunta 4, você vai para a quinta. A quinta é a pior de todas, porque a quinta está dizendo o seguinte: onde está o teu irmão? Escreva isso, onde está o teu irmão? Porque o que quer dizer essa pergunta? Essa pergunta quer dizer, você é responsável pelas pessoas se afastarem de você. Foi você o responsável por fazer o teu casamento esfriar, teu filho temer você, teus amigos te largarem, porque você matou quem não deveria matar. Você é responsável de hoje ninguém mais te ligar para perguntar como é que você está. Onde está o teu irmão? Você é responsável por ele. Presta atenção. Quem está na tua direita e quem está na tua esquerda, Deus dos céus olha para eles. E na verdade, quando Ele olha para eles, Ele olha para você. Porque Ele olha o Daniel e olha o Osés, mas Ele fala, o Daniel e o Osés é a responsabilidade do Josivaldo. Porque eu quero saber, o que você fez em cima deles para eles deixarem você? O que você falou? Que golpe você usou que jogou eles para longe a ponto de você estar sozinho? Foi você quem esvaziou a igreja. Foi você. Foi você. Foi você quem esvaziou a tua conta bancária. Foi você quem esvaziou o teu consultório, o teu escritório. Foi você quem esvaziou a tua empresa. Foi você quem perdeu o cliente. Foi você quem sangrou em cima de quem não tinha que sangrar. Eu não estou aqui para jogar na tua cara. Eu estou só aqui para te lembrar o seguinte: se você não responder, porque olha isso aqui. Deus perguntou para Abel, para Caim: Caim, por que tiraste? Ele não respondeu. E porque ele não respondeu,
ele foi para o quinto, matou o teu irmão. Eu aprendi que quando você não responde pergunta, você parte para uma outra pergunta pior, porque você mata a primeira. Veja, tem gente aqui que numa palavra como essa, você acha que eu estou tacando na tua cara os teus erros, que eu não estou aqui para tacar na cara de ninguém. Eu estou só para fazer você entender o seguinte: você é responsável por isso, e se você não resolver o que deu de errado, você nunca vai sair dessa. Só isso. Eu não estou aqui para fazer você se sentir mal e ir embora triste porque a palavra foi dura, não. Eu estou aqui para fazer você entender o seguinte: foi você quem se perdeu, foi você quem se irou, foi você quem mudou o seu semblante, foi você quem não quis consertar o que estava errado, e foi você quem matou o seu irmão, foi você quem falou dele na rede social, foi você quem atacou ele, e você vai pagar pelo sangue dele. Porque se alguém fizer isso com você, vai pagar pelo teu sangue. Eu não tenho mais o que falar para você. O que você quer que eu te diga mais? Alguns de vocês aqui muito infantis na fé, você vem para pular, para gritar, para receber uma rajada do céu. Eu vim te dar uma revelação sobre o qual é a razão pela tua vida estar um fracasso em alguma área. Não tem mais. Você sabe o que eu amo de tudo isso? Caim matou Abel, e ainda assim ele ouvia a voz de Deus. Não tem um homem que pode pecar o bastante a ponto de não conseguir mais ouvir a voz de Deus. Deus amava tanto Caim. Por que você acha que Deus perguntou isso para Caim? Outros homens da Bíblia, Deus deixou o pecado dele ser cometido e ele não foi tratar. Ele simplesmente fulminou. Me mostra Deus conversando com os filhos de Arão. Mas por que Deus vai conversar com Caim? Porque Deus vai dizer, em outras palavras: eu te amo tanto que eu vou te confrontar com pergunta. E não é para ter resposta, é só para você entender que você era o responsável por tudo isso. Você deveria ter mudado o que você fez. Você deveria ter mudado o teu semblante. Você deveria ter tomado controle de si. Agora, sabe qual que é o problema? Caim foge, e seus pais ficam chorando, e seus pais nunca mais o viram. Adão e Eva chorando porque seus dois filhos morreram. Um fisicamente, o outro espiritualmente. Um morreu fisicamente, o outro está amaldiçoado. Perderam 2 filhos. E muita gente, irmão, está perdendo coisa, e ele não entende que existem 5 perguntas que Deus te faz. Onde você está? Você é responsável por se achar. Eu estou perdido, Veja, se você está perdido, por que você está se escondendo com obras? Você tem que vir nu diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu estou perdido, eu estou irado, eu errei, mas está aqui minha nudez, eu não vou esconder não. Eu sou isso aqui. Eu sou isso aqui. Eu sou mentiroso, eu sou invejoso. Só que tem gente, irmão, que é pastor, mas está se comportando pior do que o recém-convertido, porque ele está errando. E ao invés dele vir para Deus nu, porque de Deus nada se pode esconder, ele está se escondendo da palavra. Eu amo isso. A Bíblia diz: a voz do Senhor passeava pelo jardim. Adão, Adão, onde estás? Ele se escondeu quando ouviu. Irmão, você nunca vai se consertar se você se esconde da palavra. Eu estou pregando aqui, falando, ensinando, e tem gente: não sou eu, não sou eu, não sou eu. E você podia falar: Senhor, eis aqui minha nudez, eu errei mesmo. O que mais Deus tem que te falar, irmão, para você mudar de vida? Eu vim falar para você hoje sobre responsabilidade. Você é responsável por você mesmo. Em nome de Jesus, pare de jogar para os teus inimigos poder que eles não têm. Sabe por quê? Porque se você é aquela pessoa que diz assim: eu não sou mais feliz porque eu não tive pai, porque se eu tivesse pai eu era mais feliz. Então o que está dizendo nas entrelinhas é: eu só posso ser feliz se eu agora tiver um pai, porque a falta dele me causou isso. Então você está pondo o poder da tua vida na mão de outra pessoa. Por isso que perdão é o maior presente que você dá para você mesmo. Você entende isso? Quando você diz assim: eu estou falido porque me roubaram. Não, irmão, não é porque te roubaram, não, é porque você não foi sábio.
Porque se fosse a culpa deles, então quer dizer que você só iria ser restaurado se eles te dessem dinheiro, porque foram eles que te roubaram. Irmão, para de pôr poder na vida de quem não tem, na mão de quem não tem. Eles podem ter feito mal contra você, mas nada. Veja, nem Jesus pôde ser morto pelos homens. Ele teve que dizer: Pai, a ti entrego o meu espírito. Você pode achar que está me matando, enquanto eu não abrir mão, a ti entrego o meu espírito. Eu falei esses dias isso com o Hélio. Você sabia que uma pessoa, quando não quer morrer, ela não morre? Eu já vi uma mulher que passou uma grande enfermidade. O médico disse: você tem 3 meses de vida. Ela disse: eu não morro enquanto eu não me reconciliar com a minha filha. Eu não morro enquanto eu não me reconciliar com a minha filha. A filha morava do outro lado do mundo, sei lá onde é que ela morava, se era Austrália, era do outro lado do mundo. Ela não via a filha por anos e anos. Passou 1 mês, ela não morreu. Passou 2 meses, ela não morreu. Ela acordava todo dia dizendo no hospital: eu não vou morrer enquanto eu não me reconciliar com minha filha. Eu não vou morrer, eu não vou morrer. Passou 3 meses, deu o período que o médico disse, ela não morreu. Passou 5 meses. Um dia a filha dela entra pela porta do quarto, ela se reconcilia. À noite, ela deu o último suspiro, porque ela disse: agora eu posso morrer em paz. O coração alegre formoseia o rosto. Uma pessoa, quando diz: eu não vou morrer hoje, eu não vou morrer hoje, ela não morre. Agora, o que eu estou tentando explicar é responsabilidade. Em outras palavras, feche os teus olhos e ouça isso. Meu irmão, se 2020 foi um ano de fracasso e derrota para você, responda essas 5 perguntas e viva 2021 como o melhor ano da sua vida. Onde você está? Por que tiraste? Por que caíste o teu semblante? Por que você não conserta isso? Onde está o teu irmão? Fique em pé em nome de Jesus.